A leitura desenvolve o humano como um ser pensante, interpretador e também mais comunicativo. Seja através da literatura, de obras técnicas, de notícias ou de outras formas de textos que hoje são oferecidos, a leitura inquieta e provoca sensações que somente a viagem pelo mundo das palavras pode oferecer. A leitura vista sob uma perspectiva histórica. A leitura, durante muitos séculos, durante muitas épocas, da nossa história, ela foi restrita, de certa maneira, às elites culturais. O importante processo da alfabetização para crianças criarem o gosto pela leitura. Eu acho assim, que para te alfabetizar eles tem que ser uma coisa bem lúdica, né? Então, assim, ó, o que eu acho, principalmente, é a criança gostar do que ela está fazendo. Leitura impressa ou digital? Qual delas você prefere? Além da interação, eu acho que é uma ferramenta que te permite explorar uma linguagem diferente. Eu gosto do cheiro, sabe? Tem um cheiro diferente, a gente sente o papel e a tinta. No quadro Dica Saudável, veja como o hábito de ler beneficia na comunicação oral. A leitura, ela transforma, com certeza, a nossa comunicação. A gente se comunica mais, escreve melhor e, por consequência, fala melhor também. Na entrevista do programa, o Saudável conversou com o jovem nome da literatura brasileira, Daniel Galera. As ideias de quase tudo que eu escrevi partem de situações, personagens, cenas que começam a aparecer a revelia, assim, na minha imaginação, digamos assim. E na Receita Saudável, um café de acompanhamento para uma boa leitura. 4 xícaras de 140 ml por dia é o ideal para a saúde. Fique com a gente, o Saudável está no ar. Uma atividade que ao longo dos séculos se tornou ímpar para a evolução da humanidade. A leitura tem uma boa história para contar. Quando vemos uma biblioteca com pessoas lendo livros, revistas ou o velho jornal do dia a dia, é difícil de imaginar que há muitos séculos atrás essa ação era privilégio de poucos. Isso aconteceu porque com o surgimento da escrita e, consequentemente, da leitura, muitos pensamentos foram disciplinados e o acesso ao conhecimento restrito. A leitura, durante muitos séculos, durante muitas épocas da nossa história, ela foi restrita, de certa maneira, às elites culturais, ou às elites governamentais, ou seja, quem lia? Liam as pessoas que podiam fazer uso dessa leitura com o intuito de certa maneira, exercer algum poder sobre os outros. Mas em meados do século XV, muitas transformações abalaram a sociedade. Uma delas foi a criação da imprensa, executada pelo alemão Johannes Gutenberg. O invento ajudou a revolucionar a leitura e formou aos poucos um novo espaço para a disseminação de ideias. Com a imprensa, mais material de leitura começa a ser disseminado e a leitura, de certa maneira, se democratiza, mas a gente tem que ter cuidado com essa democratização. Nós ainda estamos falando de um público muito grande que não era letrado. Vai levar muito tempo, nós chegaremos ali pelo século XIX, final do século XVIII, XIX, em que começa a ter uma abrangência realmente maior. Se começa a pensar na leitura para operários, leituras para as mulheres, leituras para as crianças. Séculos de história e uma verdade incontestável. O contato com as palavras proporcionou a evolução do humano enquanto ser social e funcionou como um passaporte de acesso ao mundo letrado. As pessoas que têm essa possibilidade de leitura, e aí realmente de interpretar um texto, vão ter digamos assim, a gente chama de não só um repertório, mas uma espécie de, vou usar uma expressão de Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, de capital cultural, que é acesso à informação, mas não apenas acesso,
né? Capacidade mesmo de reflexão, de produção de ideias, né? Uma vez que pode interpretar e escrever também, né? Pôr na ideia, refutar ideias, repensá-las, se apropriar, né? Ressignificar, enfim, ter uma relação criativa e não apenas passiva. Relação essa que faz o leitor mergulhar em um texto mais atento e menos indiferente. São benefícios nem sempre tão agradáveis, às vezes, na medida em que alguns textos podem te deixar muito incomodado com algumas coisas, porque te fazem pensar, te fazem refletir, te fazem olhar para a própria vida, né? Mas eu também sou bem partidária de um texto que, bom, agora eu vou relaxar, vou ler um período de férias, né? Vou ler alguma coisa agradável. E tem muita coisa, nunca se publicou tanto nesse país. Tem livros, revistas, para todos os gostos possíveis e imagináveis. E o hábito da leitura também auxilia quem procura ter uma boa oratória. Veja no quadro Dica Saudável. A minha dica saudável de hoje é sobre oratória. Como podemos melhorar a nossa comunicação? E uma coisa que eu recomendo sempre é a leitura. A leitura, ela transforma, com certeza, a nossa comunicação. A gente se comunica mais, escreve melhor e, por consequência, fala melhor também. Uma outra coisa que pode melhorar a oratória é o treino. É realmente você escrever, falar, treinar bastante. Também cursos que são oferecidos de dicção e oratória ajudam bastante. Mas, realmente, a leitura é a minha principal recomendação, que muda a vida da gente, não só na comunicação, mas também na escrita e no dia a dia como um todo. E a seguir, impresso ou digital, opções para agradar a qualquer leitor.